Convido você para acompanhar comigo a leitura bíblica que será nossa inspiração da pregação nesta manhã, que se encontra em Romanos capítulo 7, do 14 ao 25, que diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, enquanto esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz até aqui. Leva nossas mentes cativas a entender o que o Senhor quer de nós. Que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que a gente possa nos aprofundarmos da Tua palavra, entendermos sobre o Seu amor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Bom dia, irmãos. É uma alegria sempre compartilhar a palavra de Deus. Eu digo sempre que tem duas coisas que é um pouco da glória de Deus. A maior delas é poder ter um filho. Seja ele da barriga, seja ele do coração. Isso é a maior representação de Deus, a maior representação de um pedaço da glória de Deus, né? E a segunda é ministrar a palavra dele e falar do amor dele às outras pessoas. Então, irmãos, o pastor Lucas acabou de ler. E aí, então, a gente vai... Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Aí. Aí. Nós estamos iremos ministrar agora esse livro, né? As disciplinas espirituais, do Richard Foster, Celebrando a Disciplina. E aí eu abro essa série, e aí eu fico imaginando que bagunça é essa, né? O primeiro texto que a gente lê é Paulo. Quando a gente fala de Paulo, a gente pensa numa pessoa extremamente organizada, é ou não é? Extremamente certa, metódica. O texto que nos vem à mente de Paulo é: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí, de repente, a gente pega um texto desse, e que ele está dizendo que eu não sei de nada, eu sou pecador, eu só faço coisas erradas, eu só faço aquilo que eu não quero, o bem que eu quero eu não consigo. E aí a gente entra nessa batalha. Paulo parece então estar totalmente desorganizado. E quem vai falar de disciplina espiritual sou eu, uma pessoa desorganizada, que luto todos os dias com o meu TDAH, que luto todos os dias com a minha dificuldade de organização. Então a gente hoje está fazendo meio, ou alguma coisa meio que a gente não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Mas eu acredito muito no poder de Deus. Então a gente vai compartilhar hoje, eu queria compartilhar com os irmãos. Esse trem não está funcionando, não?
Ou sou eu? Aí. Paulo, era o que eu falei. Aí, as disciplinas espirituais. E aí, então, para a gente começar a falar das disciplinas espirituais, a gente começa como fazer prova. Primeira coisa que a gente tem que fazer numa prova, o pessoal que vai fazer prova aí, é excluir aquilo que não é. É ou não é? Porque se você não sabe muito bem o que são as disciplinas espirituais, comece por aquilo que não é uma disciplina espiritual. Então a gente começa falando sobre disciplina espiritual, a gente entende que essas disciplinas não são somente para os disciplinados. Como eu disse, Paulo, extremamente organizado, criado aos pés de Gamaliel, que entendeu a graça de uma vez por todas, não precisou de mais, começou a fazer um trabalho que a gente conhece, que a gente vê as escrituras, ele lutando com isso tudo, e aí a gente vê que não é somente para pessoas disciplinadas. Talvez você seja como eu, bem bagunceiro. Ou talvez você seja como a minha linda esposa, bem organizado. E aí então a gente começa a olhar isso. E então a gente pensa assim, então não é. Então não é para pessoas disciplinadas. As disciplinas espirituais, elas não querem dizer de algo rigoroso, de algo engessado, de algo que você vai ter que fazer aquilo, porque senão você não vai para o céu. Me lembra de uma amiga nossa, a Camila. A Andréia, a prima dela, ia na igreja, a Camila não. E elas eram crianças. E aí, a Andréia falando de Jesus para a Camila. E aí, a Camila perguntou, tá, e como que eu faço para entender esse amor e para eu falar com Jesus? A Andréia parou, pensou, falou assim, primeiro, você vai entrar no seu quarto, fechar a janela e colocar uma música bem triste. Aí a Camila, que não era cristã, entrou no quarto, fechou a janela, e agora vai entregar a idade, hein? Colocou um disco do Menudo. Entregaram a idade, hein? Colocou o disco do Menudo e orou a Deus, que era uma música triste, orou e entregou sua vida para Jesus. E a Camila até hoje vai à igreja, faz parte da igreja, faz parte de projetos missionários. E aquela entrega da Camila, ouvindo Menudo, foi uma entrega real. Então a gente entende que as disciplinas espirituais, a conexão com Deus, ela não é para pessoas disciplinadas. Não existe uma regra, não existe uma lei, não existe uma religiosidade. Então por quê? Quando a gente fala de religiosidade, a primeira coisa que apresenta a nós que se apresenta a nós é orgulho. A gente vê isso muito no Novo Testamento, os fariseus, os saduceus, os escribas, as pessoas da lei, que falavam assim, graças a Deus que eu não sou como essa pessoa. Ou então, olha, eu sou melhor do que todo mundo. Olha, vocês vão ter que me servir. Vocês fazem parte de um clero, vocês fazem parte de uma... Eu brinco, né? Sabe, as pessoas falam assim, eu faço parte do alto clero. Eu faço parte da sociedade que é acima de vocês. O orgulho. Mas eu percebo que quando a gente vai muito para o orgulho, nós temos a mania de querer mandar nas pessoas. E geralmente, quem manda nas pessoas, meu trem não está funcionando mesmo. É para trás. Aí. O maior medo das pessoas que mandam nas outras tem medo de perder o prestígio. A gente vê muito bem com Davi, que não tinha medo disso. E a gente vê muito bem que Deus excluiu Saul por causa disso, porque ele queria conduzir o povo pelo medo, e o medo dele era perder o prestígio, perder a dignidade, perder a fama,
perder a pose, tem muita gente que vive de pose. Tem muita gente que vive somente para sustentar o seu orgulho. Então, isso não é uma disciplina espiritual. Isso não é o que Deus busca de nós. Então, a gente aprende nisso tudo que disciplina espiritual nunca vai ser algo engessado, algo imposto, algo que você faz na dificuldade. Pelo contrário, disciplina espiritual Deus abençoe. Pode passar. Aí. Agora fica melhor, você viu? Aqui tem a Alexa. Não, é a Bilexa. Obrigado, Bi. Disciplinas espirituais são leitura da palavra. Isso é uma disciplina espiritual. Quando a gente olha, as pessoas falam assim: irmãos, eu já li a Bíblia 20 vezes. Aí a gente se sente um pecador, né? Fala, poxa vida, dá o que fazer para eu ler um salmo. Eu começo a ler o salmo, dá um sono. Aí eu falo assim: não, disciplina espiritual não é você ler toda a Bíblia em um dia só. É você mastigar a Bíblia. É você pegar um texto, extrair dele a beleza que existe nele. Extrair dele o que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Você pode ler a Bíblia sim, toda, estudando ela, mas pode ler a Bíblia em um ano, mas se deleite ao ler a Bíblia. Tenha prazer na leitura bíblica. Tenha alegria. Se você não entende algumas Bíblias, pode pegar uma tradução mais fácil. Eu pessoalmente gosto da NVI. A que o pastor Lucas leu agora, qual que é? NAA. É tanta sigla, né, gente? NAA. Nova Almeida Atualizada. Eu gostei muito dessa versão. A minha era só NA, as que eu lia. Mas eu quero dizer para vocês que tem vários jeitos de ler a Bíblia. A segunda é a oração. A oração, ela tem que ser parte da sua rotina de disciplina espiritual. As disciplinas espirituais, a oração, ela faz parte. Por quê? Porque é a hora que você para tudo e se conecta ao sagrado. E não é somente na oração de dormir. É na oração de lavar a louça também. É na oração de levar o filho para a escola. Aqui em Sorocaba é uma cidade grande. Você deve gastar algum tempo para levar seu filho até a escola e voltar o seu neto, ou fazer alguma coisa. Vá orando. Outra coisa, meditação é uma disciplina espiritual. E meditação não é igual a Camila entrar no quarto e fechar a porta. Meditação é você se acalmar. Falar para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo: acalma. Nós andamos muito ansiosos. Calma. A Kézia tem uma maneira de falar assim: esse problema é um problema para a Kézia do futuro, não é para agora. Eu achei tão legal. Então a gente, às vezes, com nossos problemas, a gente tem que falar assim: esse problema é para mim no futuro, não é para agora, que não vai adiantar nada eu ficar tão desesperado. Outra coisa que faz parte da disciplina espiritual é a confissão. E confissão, irmãos, não é dizer para qualquer um. Confissão é diante de Deus. É dizer também para as pessoas que você confia. Às vezes você precisa de falar com alguém. A cura, ela vem no falar. Nós precisamos exercer a cura em nós. Precisamos falar com as pessoas, pedir orações. Pedir orações para que a gente possa, em comunhão, orar. Porque sozinho a gente não consegue nada. Outra coisa é adoração. Bota uma musiquinha, mas não precisa ser menudo não, tá? Pode ser uma música cristã. Porque quando você começa a ouvir músicas seculares, e isso vai se tornando um hábito, você começa a cantar músicas seculares. Mas se você se dispõe a colocar músicas cristãs, que de edificação, você vai começar a entender.
Digo mais, disciplinas espirituais também tem a ver com o meu dinheiro. Tem a ver com o meu dinheiro, sim. Porque quando a gente chega na disciplina espiritual de pagar a conta de luz, ninguém pensa em não pagar a conta de luz. Para os jovens aí, até hoje para nós, ninguém pensa em não pagar a internet, né, gente? Ficar sem internet, não, já se viu? Fico sem comer, mas não fico sem internet. Mas o meu dízimo, ele tem que ser consagrado ao Senhor. Eu não preciso nem pensar nele. Eu não preciso nem pensar nisso, porque já faz parte da minha disciplina. Pode passar, Bi. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente precisa saber que as disciplinas espirituais, elas existem, nós precisamos. É algo interno. É algo interno, tem que ser nosso. Tem que ser seu. Você entender isso. Você acorda de manhã, olhar e ver o sol bonito, aquele calor. Quem não tem ar-condicionado em casa sabe o que eu estou falando. Que calor. E aí você olha e fala assim, glória a Deus. Glória a Deus que eu estou suando. Aí você olha para o lado, dá glória a Deus. O cotidiano seu como é? Ah, mas pastor, não, meu cotidiano é muito difícil. De quem não é? Tem que fazer parte do que somos, de quem somos. Pode passar, Bíblia. Por quê? Porque a gente brinca, mas o pecado não brinca de ser pecado. O pecado ele não é algo que chega de uma vez ou outra. Ele não é algo que vai te confrontar. O pecado, Satanás, ele não vai aparecer com um tridente cheio de chifres, falando com você. Ele vai aparecer em coisas pequenininhas. Vai aparecer em coisas sorrateiras. Vai aparecer em pequenas coisas. Vai aparecer em pequenos vídeos que você pode estar assistindo. A gente precisa entender que Satanás, ele não precisa te derrubar todos os dias. Ele precisa te derrubar um dia, para desgraçar toda a sua vida. Ele não precisa lutar com você todos os dias. Uma vez já é o suficiente para ele. Acabar com a tua vida, acabar com as nossas vidas. E aí a gente acha que o pecado é algo que do dia para a noite ele nos prende. Como eu já disse, eu sou mineiro. E lá em Minas, de vez em quando tem infestação de javali. Tem o pessoal que caça javali, né? E aí então, tinha mineiro, não é bobo, em vez de gastar dinheiro comprando arma, comprando cartucho, comprando as coisas, sabe o que ele faz? Ele sabe que tem javali e ele vai, pega um punhado de milho, lá em Minas a gente chama um balaio de milho, e deixa perto do lugar onde tem javali. Um dia não aparece ninguém. Ele sabe que foi o homem que pôs aquilo. Ele sabe que ele é caçado. Então no dia ele não aparece. Aí no outro dia ele olha. Aí no outro dia ele chega perto. Depois ele já está comendo. Aí nisso vem um outro javali. E vai lotando todo o bando de javali. A hora que a gente percebe que está bem cevado o lugar, vai e coloca uma grade. Ele acha estranho aquela grade ali, mas ele não faz nada. No outro dia, põe a segunda grade. Depois vem a terceira grade. Ele já está tão acostumado com aquele lugar, com a com a segurança que ele tem nele mesmo, que ele não percebe que ele está sendo aprisionado. Aí você coloca a porta, mas você não deixa a porta fechada, você deixa a porta aberta. A hora que o javali estão todos lá reunidos, é só chegar e fechar a porta. Talvez ele nem percebe que ele foi preso. Isso é uma história que Satanás faz com a gente. Talvez você e eu, nós não estamos vendo as grades. Talvez nós estamos passando por momentos que a gente percebe que está errado, mas é mais fácil pegar o milho no lugar que ele está, do que ir atrás da roça.
Talvez é mais fácil você ganhar o dinheiro de uma forma desonesta do que ter o trabalho, o suor do trabalho. Faz parte das disciplinas espirituais saber que o mundo jaz no maligno e precisamos lutar contra o pecado todos os dias. Como eu disse, ele não precisa nos derrotar todos os dias, ele precisa nos derrotar uma vez para acabar com a nossa vida. A gente tem que parar de achar que as coisas são normais. Esse é o grande perigo. E aí então, pode passar, Bi? Pode passar? A gente começa a enxergar o pecado. Quando a gente começa a entender as experiências espirituais, a gente começa a enxergar o pecado. Eu falo sim, que a gente começa a enxergar a grade. Opa, eu não posso fazer o que eu estou fazendo. Aquilo é errado. Eu já começo a enxergar a grade, porque as disciplinas espirituais, elas vão mudando a gente de quem nós somos. E aí, a gente começa a entender que nós estamos vendo a grade, a gente precisa mudar de alguma forma. Eu e a Maria fomos fazer visita essa semana na quinta-feira, aí na volta, Zé Maria dirigindo, esse povo aqui não faz aqui, faz aqui. Mas eu não brigo com ninguém. É isso aí, Zé, né? A gente pode até ficar nervoso, mas não vamos brigar com os outros, gente. Primeiro, nós somos cristãos. Segundo, que alguém pode estar armado e matar a gente, né? Mas é verdade, até a raiva, ela pode vir. Irai-vos, mas não pequeis. A gente pode sentir, sim, a vontade de brigar no trânsito com as pessoas, mas a gente tem que se controlar, porque quanto mais disciplinado a gente tiver, menos erros a gente vai cometer. Porque a gente pode passar, Bi, porque a gente precisa entender o perigo dos extremos. Quando a gente se torna muito... Eu estou aqui lutando, quando vê eu caio, eu vou para esse lado. Eu não vou conseguir. Eu já sou um derrotado. Eu já sou um pecador. Eu já sou uma pessoa que não vou conseguir. Então por que eu vou me dedicar às obras do Senhor? Eu já fiz errado. Eu estou numa vida que eu já não consigo sentir mais. Não consigo ver as grades, mas não sinto mais o Espírito Santo falando comigo. E aí simplesmente abandona tudo. Eu digo para vocês, eu sou indisciplinado, gente. E todo dia, quando eu saio do quarto, depois do banho, olho a toalha em cima da cama, pego a toalha e vou pendurar ela. Eu não falo assim, eu já deixei aqui, não tem jeito mesmo, eu sou indisciplinado e deixo aqui. Eu tiro, porque eu sei que eu posso melhorar, não vou desistir. Irmãos, se vocês estão passando momentos que vocês estão pensando em desistir das coisas de Deus, eu digo para você, não é privilégio só seu, você tem que lutar. Ou então você diz assim, olha, eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, né, Med? Eu não sou Gabriela, eu sou filho de Deus, que Ele me restaurou, Ele me cuidou, Ele olhou para mim e disse para mim, muda, Zé. Precisa mudar, precisa haver mudança de vida. E todos os dias eu tento mudar a minha vida, e todos os dias você precisa mudar a sua vida. E não é algo conflitante com quem você é, pelo contrário, é uma alegria. É uma alegria mudar. E eu digo isso, irmãos. Porque a gente precisa mudar. Quem me conhece sabe que eu uso camiseta, bermuda e chinelo. Eu estou de terno. Pensa num homem feliz quando põe o terno. Essa semana eu fui comprar uma camisa nova. Porque eu sei que eu posso mudar, eu posso ser diferente. Vamos ser diferentes. Se a gente comete alguns erros, não vai desistir. Ou então a gente tende a ir para o outro lado. Pode ir. Aí.
eu vou conseguir, mas eu vou conseguir do meu jeito, porque eu sou forte. A gente está vendo isso hoje com esses coaches. Não, você pode, grita, eu posso, mais uma vez eu posso, eu sou forte. E aí esses coaches vêm com uma espiritualidade que não é cristocêntrica, é uma espiritualidade para o centro do espiritual ser você, e não é você. Não cometa esse erro de achar que você na sua força você vai conseguir. Presta atenção em mim aqui, olha para mim. Presta atenção nessa frase. Eu acabo de desligar a sua respiração automática. Aí eu já fez assim. Todo mundo travou um pouquinho o ar, não travou? Fala se você não deu uma travada no ar. Por quê? Porque é algo natural seu. Você nunca presta atenção na sua respiração. Eu disse, presta atenção na sua respiração. Você prestou atenção em... Ou seja, se você tenta lutar com o pecado pela sua força o tempo todo, você não vai conseguir. Estou tentando emagrecer. Doce. O que eu penso o dia inteiro quando eu falo hoje eu não vou comer doce? E doce. Quando eu penso fico o dia inteiro pensando no doce. Aí, tem uma pipoquinha aqui do lado, que é deliciosa, um saquinho veio baratinho. E aí eu compro de vez em quando para a gente comer depois do almoço. Aí eu compro 3, eu não compro 4. Nós somos em 4, em casa compro 3. E a Kézia não é muito do doce. E ela me faz pecar, irmãos. Porque ela guarda o pacotinho dela lá do armário. Só que aí eu falo que eu não vou comer doce e começo a ficar desesperado. Vou lá e roubo o pacote dela. Por quê? Porque eu tento fazer regime e tem que ser na minha força. Mas quando as leis espirituais, a gente entende elas, você deixa de ser o centro e passa a ser em Cristo. E quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais próximo eu estou de me libertar dos meus pecados. Eu não preciso coagir ninguém, eu não preciso chegar para a pessoa e dizer que ela está errada. O Espírito Santo me mostra. A gente começa a olhar as grades que nos prendem, as grades que nos armam armadilhas, que a gente cai toda vez. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês porque eu falo isso, e aí eu fico vendo Paulo e eu falo assim, meu Deus do céu, não tem solução para nós. E aí, eu quero compartilhar, Bi, põe lá no, acho que é o próximo, o que Paulo resume isso tudo. Pode passar, mais um, não, ele só fala isso, miserável homem que sou. Ou seja, somos pecadores, não temos solução, não conseguimos fazer pela nossa vontade, não conseguimos andar por nós mesmos. Nós não somos pessoas que conseguem fazer por isso, por nós mesmos. Nós não vamos lutar sozinhos. Nós não vamos conseguir sozinhos. Mas Paulo, para não nos deixar desesperados, lá no 24 fala assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu quero que a gente termine esse culto entendendo que é Jesus, que nós somos pecadores, somos miseráveis, somos incapazes de mudar quem somos. Podemos cair no erro de falar, eu sou assim e vou viver assim. Podemos cair e falar assim, não, eu vou fazer PNL, eu vou ser um coach maravilhoso, eu vou mudar porque eu posso, eu consigo. Mas ele está dizendo assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque quando ele fala graças a Deus por Jesus Cristo, quer dizer que nós somos uma semente. E para essa semente florescer, ela precisa cair num solo forte,
rico em nutrientes, e esse solo é Deus. Esses nutrientes são vindos e provenientes de Deus. A rega é dele, o cuidado é dele. Então, nós temos que entender que miseráveis somos, mas nós temos um intercessor, que olha por nós, que veio até a terra, nos ensinou a viver, nos ensinou o jeito certo de viver, nos ensinou a olharmos para dentro de nós e pedirmos: Senhor, tenha piedade de mim, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não consigo sozinho. Aí sim Deus vai começar a fazer a obra dele. Como que Ele vai falar comigo? Como que Ele vai conduzir a minha vida? Através das práticas espirituais: oração, jejum, meditação, confissão dos pecados. Uma das coisas que eu mais gosto, que Deus mais fala comigo, é conversando com pessoas. É olhando mais fraco, não olhando para cima que eu quero ser como esse cara, mas olhando para baixo e dizendo assim: vem, vamos orar hoje, pedindo para que Deus fale aos nossos corações, principalmente que Ele regue com o Espírito Santo dEle, principalmente que Ele mude quem somos, porque não somos pessoas boas. O pecado que habita em nós, Paulo está falando isso, esse pecado é miserável, esse pecado me corrói por dentro, esse pecado me destrói. A gente tem que parar de achar normal coisas acontecerem, casamentos serem dilacerados. Irmãos, quando a Bíblia diz: se torna-se um homem, um corpo, uma alma, a hora que existe rompimento, há um rompimento do corpo, há uma dilaceração, sabe? Quando a gente diz que eu sou assim, eu não posso mais conviver com isso, há um rompimento com Cristo, porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim. A gente tem que parar de achar normal alguns pecados que cultivamos. Talvez regamos mais aquele pecado do que esperamos o Senhor vir falar com a gente. Vamos mudar. Essa é a minha palavra para vocês. Nós precisamos de mudanças, mas a única pessoa que pode nos mudar é Jesus Cristo. Então devemos nos render a Ele. À noite o pastor João vai falar mais sobre isso, mas hoje eu quero dizer com vocês: miseráveis que somos, precisamos da graça do Senhor. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Peça a Deus, primeiramente, te mostrar as grades que te cercam. Peça a Deus que te mostre as grades que te cercam, as coisas que Ele não pertencem a Ele. E a hora que você vê as grades que te cercam, você diz: eu fui liberto. Eu não pertenço a essa grade, eu não pertenço a esse pecado, porque Jesus pagou esse pecado por mim. E eu sou livre. Eu vou me comprometer a praticar as obras espirituais. Eu vou me comprometer a orar mais, a jejuar, a ter tempo de solitude, a ter tempo de consagração. Se coloque diante de Deus, não como alguém que pode, mas dizendo para Deus: Senhor, eu sou um miserável, e só o Senhor pode me mudar. Senhor, eu preciso, Senhor, praticar mais as coisas que te agradam. Eu preciso ser mais disciplinado. E isso, quem está falando aqui, Senhor, é o Duda, é teu filho. Pai, como filhos, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Como filhos arrependidos, como filhos que muitas vezes não te obedecem, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, como filhos nós te pedimos: tem misericórdia de nós. Pai, como filho nós te pedimos: nos ensine a caminhar segundo a sua vontade. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor mandou Jesus Cristo. O Senhor mandou o Consolador. O Senhor mandou o Consolador que tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, Senhor. Faça de nós, ó Pai, pessoas melhores. Pessoas, ó Pai, com empatia. Pessoas, ó Pai, que vão se dedicar ao Senhor, ó Pai. Por favor, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós somos rendidos ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado pelo Teu cuidado conosco. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sido bom e generoso conosco.
Pai, queremos ser mais disciplinados espiritualmente, Pai. Que esse livro, Senhor, durante essa jornada, Paizinho, consiga, Senhor, através do Teu Espírito Santo, através da Tua, Senhor, boa semente, do solo que é o Senhor, ó Pai, venha bons nutrientes e sejamos edificados para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu esqueci.